Olá, estudantes, professor Ivan do Sistema Positivo de Ensino. 13ª semana de live de resolução de exercícios e hoje, conforme havia prometido, também vou resolver exercícios da 12ª semana que ficaram pendentes. Então, pegue o seu livro aí, seu livro de atividades e vamos embora. Vamos resolver exercícios que hoje o tempo é curto. Beleza? Vamos lá! Então vamos lá, 30 minutos, muitas questões para resolver. Começamos com a da aula passada, não é mesmo? Então, semana passada ficou algumas pendentes, vamos lá. Livro de atividade, página 24, questão número 6. A teoria da coesão-tensão visa explicar o papel da transpiração na ascensão da água através do caule de uma planta. A perda de água pela transpiração é responsável por proporcionar uma força de sucção que atua sobre a coluna de água, presente no xilema, levando a água das raízes até as partes aéreas, onde ocorre a transpiração. Então, falou transpiração duas vezes, deve ser esse o assunto, né? Sobre esse processo, faço o que se pede. Então, processo aqui é a transpiração. Mencione duas estratégias pelas quais as plantas controlam a transpiração. Explique como elas atuam. Vamos lembrar que a planta faz transpiração 90% dos casos via estômato, 10% via cutícula. No estômato está relacionado àquela abertura e fechamento das células guardas, ela que vai controlar o processo de transpiração, né, a perda de água na forma de vapor com o meio. A outra estrutura é a cutícula, que é aquela camada fina sobre a folha, a superfície foliar. Quanto mais espessa essa cavidade, melhor. Ou seja, quanto mais espessa a cutícula, maior ainda o controle referente à transpiração do meio. Isso se deve muito a regiões onde o vegetal se encontra com escassez de água, tá bom? Vamos lá, olha ali o gabarito, ali fala do estômato, transpiração, ok? Fechamento dos estômatos e fala da estratégia de formação de cutícula espessa. É isso aí. B, vamos lá, explique por que com esse importante papel é necessário que a planta apresente mecanismos para limitar e evitar a transpiração. Isso é fácil. Vamos lembrar o seguinte, né? A água é essencial para todo organismo. Para a planta não seria diferente. Na planta tem a situação da osmose, né? Que faz com que a seiva bruta consiga atingir todos os níveis das plantas para que ocorra ali a fotossíntese, por exemplo. Tem o transporte da seiva elaborada, que também precisa de água para que ocorra ali uma fluidez melhor no transporte via canais. Tem também as reações químicas que ocorrem no interior das células, é necessário um ambiente aquoso. Então, tem N fatores aí, N situações importantes envolvendo a água. Olha ali o gabarito, a perda de água prejudica o transporte de seivas, reações químicas intracelulares e leva à morte. Claro que sim, né? A ausência de água em qualquer organismo vivo é extremamente prejudicial. Indica os estímulos ambientais e fisiológicos que induzem a planta a controlar a transpiração foliar. Isso nós já discutimos bastante, né? Luminosidade, temperatura, umidade relativa do ar, tem a questão da concentração de CO2 no mesófilo foliar, né? Então, todos esses processos ali acabam atuando. Falando em estômatos, aqui estão eles, né? Questão 9, página 25. O estômato é uma estrutura encontrada na epiderme foliar, constituída por duas células denominadas células guarda, rica em cloroplasto. Faz fotossíntese porque tem clorofila. Diversos fatores podem determinar a abertura dos estômatos. Entre eles, novamente ele tem algum. Perda de água das células guarda. Diversos fatores podem determinar a abertura. Se perde água, fecha. A, errado. Aumento da luminosidade do ambiente. Depende.
porque você pode ter um aumento da luminosidade, mas se você tiver uma grande concentração de CO2 dentro do mesófilo, não vai ocorrer a abertura. Altas concentrações de CO2 no ar atmosférico. E daí, se você tiver uma grande quantidade de CO2 no mesófilo foliar, nada feito. Aumento do número de íons K+ nas células guarda, a gente acabou de discutir, esta é a correta, né? Você tem ali osmose e abertura dos estômatos. Diminuição da pressão osmótica das células guarda, é o contrário, ok? Então, alternativa letra D. Próxima, questão número 10. Com relação às estratégias adotadas pelas plantas que habitam locais de alta temperatura em resposta ao déficit hídrico, aqui estão sujeitas. É correto afirmar. Nossa, a gente acabou de discutir isso. Vamos ver se tem relação. A regulação dos teores de vapor da água deve ser realizada pelas células acessórias ou subsidiárias, pois nelas se encontram os estímulos. Não, totalmente equivocado. Essas células elas estão do lado de fora, ao lado das células guardas. O estímulos está no interior, é aquela fenda que eu comentei. Nenhuma relação aqui, 01, errada. As altas temperaturas induzem o fechamento dos estômagos, evitando a perda excessiva de água pelas plantas. Nesse caso é correto sim, porque se você tem um ambiente que tem déficit hídrico e você tem alta temperatura, o que vai acontecer? A tendência é que ocorra transpiração. Você não pode perder água para o meio porque você não tem água ali para absorção. 02 é correta, né? Os estômatos, células especializadas presentes na epiderme das folhas devem permanecer constantemente abertos para que haja maior captação de vapor d'água. Errado. Aberto você está perdendo água para o ambiente, né? O estômago está ali, o que vai captar é CO2. 03, errado. 4. Os estímulos das células guardas devem permanecer abertos em condições de déficit hídrico para elevar a taxa fotossintética e reduzir os danos causados pela elevada temperatura. Olha que interessante aqui. Se você tem déficit de água, você vai ter uma taxa eficiente de fotossíntese. Vamos lembrar que a água vai trabalhar no processo de fotólise da água. Se você está perdendo água para o ambiente, se você não tem água no solo, a sua taxa de fotossíntese vai lá embaixo. Então, totalmente equivocada essa aqui. E a 5, a perda dos tricomas presentes na epiderme foliar de certos tipos de plantas possibilita a redução de perda de água, permitindo assim sobrevivência em condições adversas. Errado, é o contrário, né? Se você tem a perda de tricomas, a tendência é o quê? É você não reter água, né? Então, 05, incorreta. A 2 é a correta, tá bom? Mais uma, a 11. Procedimentos como o anel de Malpighi, que eu expliquei não na aula, mas expliquei na live, tá? Se você não pegou a explicação, assista a live da aula passada, né? Que eu expliquei. O procedimento como o anel de Malpighi confirma a importância do floema na condução da seiva elaborada. Demonstram também algumas consequências para a planta. Considerando o anel de Malpighi foi realizado no caule principal da planta, é correto afirmar. Então, só relembrando, nesse experimento, o pesquisador retirou o floema, né? Fez um anel, fez um corte, deixou só a parte central, que é o xilema, ali o lenho, e tirou o líber, né? Tirou toda o líber e revestimento. Então, tirou um anel ali, ok? Logicamente, você tem então a passagem da seiva bruta, normal, mas a seiva elaborada ela só vai até ali. Ela não consegue passar porque a continuação do floema não existe. Tá bom? Um inchaço na parte inferior ao anel pode ser observado devido ao acúmulo de seiva elaborada. Não. A parte inferior do anel é a parte ali da raiz. Vai ser interrompido esse fluxo, então não passa a seiva elaborada. Ele para ali no anel de Malpighi. A está incorreta.
Esse procedimento direciona-se a seiva orgânica para os frutos, potencializando seu crescimento. Não, também, né? Muito pelo contrário, ela fica retida ali, formando até um inchaço, né? Então, a letra B está incorreta. Adotando esse procedimento, a nutrição das raízes é comprometida posteriormente, levando a planta à morte. Sim, porque você, como tirou uma parte do floema, não a seiva elaborada ou a seiva orgânica chega até ali, não tem continuação para a raiz vai precisar desses nutrientes e não chega. Ela morrendo, ela não vai mais conseguir lançar a matéria inorgânica e a planta morre também. C, correto. Com essa técnica, como de seiva bruta, na parte superior da planta cria o gradiente de pressão que favorece a condução de nutrientes para as raízes. Nenhuma relação aqui, né? Estamos falando de seiva elaborada, não seiva bruta, né? Seiva bruta aqui não tem nenhuma relação com a questão aqui. Então, letra C é a correta. Enfim, chegamos na nossa aula passada, né? Vamos lá. As reações abaixo representam importantes processos biológicos para a manutenção do metabolismo dos organismos vivos. Na letra A, temos glicose mais gás oxigênio, originando gás carbônico, água e energia. Isso aqui é respiração celular, né? E o processo, o outro é o contrário. Gás carbônico mais água, originando glicose mais oxigênio mais água. Isso aqui é fotossíntese. Letra A, respiração celular. Letra B, fotossíntese. Com base nessas reações, responde o que se pede. Quais os processos metabólicos apresentados em A e B? Já respondi. Está aqui o gabarito. É isso aí, tá? Respiração celular e fotossíntese. Explique a importância desses processos para a manutenção da vida. Essa discussão é ampla. Você pode discutir de várias maneiras. Vou tentar responder aqui de uma maneira bem tranquila, porque a resposta pode ser gigante, pode envolver diversos aspectos. Todos os organismos precisam de fazer, todos os organismos que realizam metabolismo faz respiração celular. Isso é extremamente importante, tá? Esse é um ponto. Plantas também têm que fazer respiração celular. Por quê? Porque se ela não faz respiração celular, ela também acaba morrendo por falta de produção de ATPs. Essa energia é de uso imediato, então ela precisa desse ATP. Nós vimos como é que ele é atuante na fotossíntese, okay? E atuante também no próprio, na própria respiração celular. Na fotossíntese, é importante? Sem dúvida. Vamos lembrar que produtores, eles são a base da cadeia alimentar. Se você retira os produtores, você desmonta toda uma cadeia alimentar. Porque tem o consumidor primário que se alimenta do produtor, tem o consumidor secundário que se alimenta do consumidor primário e assim sucessivamente. Além disso, você tem uma outra situação importante. Os produtores, principalmente as algas, têm alta produção de gás oxigênio através da fotólise da água na fotossíntese, quebra a molécula de água e elimina um monte de oxigênio, e esse oxigênio é extremamente importante para os animais. Isso também é importante. A questão também da captura de CO2, né, tentando limpar um pouco a atmosfera. As plantas precisam do CO2 para o processo ali de síntese orgânica. Vamos ver, então, dei aqui vários exemplos. Vamos ver o que traz o gabarito aqui. Os processos representados são reações metabólicas de transformação de energia na biosfera e de fornecimento de gás oxigênio aos organismos. Ambos são significativos para a manutenção do fluxo energético nos diferentes níveis tróficos. Foi o que eu comentei aqui, falei da cadeia alimentar, né? Está aqui relacionado, esses níveis tróficos vêm da cadeia alimentar. Falei aqui do gás carbônico e do gás oxigênio aqui que comenta também. 14. Considere os seguintes fatores apresentados no quadro que influenciam a taxa de fotossíntese. Explique como cada um deles determina a influência sobre esse processo.
é o que nós comentamos dos limitantes, né? Concentração de CO2, luminosidade e temperatura. Rapidamente, concentração de CO2. É importante, né, que você tenha a captura de CO2, mas vai chegar um momento em que todas as enzimas, né, já fixaram o carbono na fase química. Então não adianta mais ter CO2 que vai ter que entrar na fila, né? Você já está com a demanda lotada. Dessa maneira, então, acaba sendo um limitante. É bom até você preencher todos os lugarzinhos ali, né? Na rubisco ali, cortando, fixando o gás carbônico e tudo mais. Se todas estiverem ocupadas, não vai mais acontecer, vai ter que esperar, tá? Então, aumenta até um certo ponto, depois permanece constante. Luminosidade, a mesma coisa. É interessante você ter um aumento da luminosidade, só que à medida que você vai excitando os pigmentos, e você vai ter um aumento de energia dos elétrons, e essa energia vai sendo transferida fóton até o centro de reação, onde se encontra ali a clorofila, para iniciar a fase fotoquímica, tá? Tá ótimo, só que vai chegar um momento em que não adianta mais ter luz, porque pode estar todo o processo saturado, ou seja, não consegue mais capturar a luz. Então, novamente, aumenta a luminosidade, aumenta a taxa de fotossíntese até o ponto, que é o máximo ponto de saturação. Depois que os pigmentos não conseguem mais capturar a luz, porque estão todos ocupados capturando ali, vai desperdiçar a luz vai passar direto sem a captura. Então, o processo passa a ser constante. E temperatura, isso é extremamente importante. As enzimas atuam otimizadas. E enzimas eu encontro tanto na fase fotoquímica quanto na fase química. Elas são otimizadas a X temperatura. Se você tem temperatura de menos, elas não trabalham direito. Muitas vezes elas não conseguem desempenhar sua função. Se você tem temperatura demais, o que acontece? Elas começam a se denaturar, né? Ou seja, começam ali a se desmanchar. E isso faz com que os processos sejam interrompidos, tá bom? Vamos lá olhar o gabarito? É mais ou menos isso aí que eu comentei, ó. CO2 utilizado na fotossíntese como fonte de carbono para a glicose. O aumento desse gás aumenta a velocidade até um certo ponto. Foi o que eu comentei. A luminosidade acelera a atividade da fotossíntese até um certo ponto, que é o ponto da saturação. Perfeito. E a variação de temperatura ali para menos, né, muito baixa ou muito alta, prejudica o processo devido à ação enzimática, né? Então, 14 está aí o gabarito certinho. Vamos para a próxima. A emissão contínua de gases resultantes da queima de florestas e de combustíveis fósseis tem promovido uma elevação nos níveis atmosféricos de gás carbônico. Muitos são os efeitos desfavoráveis associados à condição, mas uma atmosfera rica em CO2 pode ser benéfica para o cultivo de algumas plantas, como o cafeeiro. Olha só, não sabia. Que interessante. Pesquisadores demonstraram que cafeeiros crescidos em ambientes com elevada concentração atmosférica de CO2 eram plantas mais altas, com caules mais robustos, folhas mais largas e que produziam mais frutos. Com base nessas informações, pode-se concluir que o objetivo principal para as melhorias foi... Gente, já dá para matar isso aqui, mas vamos reforçar. Você tem alta concentração de CO2. Você tem uma superfície foliar larga. Então, você tem o que? Muitos cloroplastos ali, ok? Você tem estômatos para fazer a captura ali de CO2, né? Eliminar, quando necessário, gás oxigênio. Isso aqui já desenhou um panorama espetacular. O aumento da temperatura ambiental, será que esse é o motivo principal? Não, absolutamente não, né? Comentou ali tantos motivos, né, suposições, não tem por que aumento da temperatura ambiental. Aumento da taxa fotossintética? Correto.
Você tem CO2 em abundância. Você tem folhas largas. Você tem muitos cloroplastos ali. Tem a troca gasosa com o meio. Tem a transpiração. Aumento da fotossíntese, a taxa fotossintética, né? Você tem luz ali em excesso, né? Redução da transpiração foliar, pelo contrário, né? Você tem aqui uma larga, a tendência é que você tenha uma alta transpiração foliar. Tem que até ter cuidado aí com a questão da perda hídrica, né? A situação do geotropismo radicular, a gente vai estudar isso mais para frente, mas não tem relação nenhuma. Inibição da transferência da caolina de seiva bruta. Não, nenhuma relação. Então, aumento da taxa fotossintética, letra B. Vamos para mais uma. Sobre a influência dos fatores ambientais na nutrição e os mecanismos de transporte da seiva bruta e elaborada dos vegetais, é correto afirmar. Olha lá. As plantas necessitam de vários nutrientes minerais, alguns deles em grande quantidade, os quais recebem por isso o nome de macronutrientes, dentre eles ferro, manganês e boro. Tava bonitinho até aí, mas ferro, manganês e boro não são macronutrientes, são micronutrientes. 01, errada. 02. A seiva bruta é transportada das raízes até as folhas das árvores de grande porte, graças à pressão positiva na raiz e à capilaridade. Grande porte aí, estou falando da nossa queridíssima teoria de Dickson, não é mesmo? Então, 02 está incorreta, tá bom? Você precisa ali da taxa de transpiração para criar uma demanda, aí você tem a sucção, você tem a adesão das moléculas de hidrogênio da água, teoria de Dickson aí. Então, 02, neste caso, está incorreta, tá? 04, a concentração de gás carbônico também atua no mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, sendo que, em concentração elevada, esse gás estimula o fechamento dos mesmos. Perfeito, né? Quando você tem uma demanda grande de gás carbônico lá no mesófilo foliar, não adianta ficar aberto o estômago. 04, correta. 08. A teoria de fluxo por pressão, deslocamento de seiva elaborada pelo floema, resulta em um desequilíbrio osmótico entre as células produtoras e as células consumidoras de substâncias orgânicas. Sim, exatamente. Por quê? Porque você tem ali no floema uma grande quantidade de seiva, não é mesmo? Elaborada. O que acontece, né? Você tem ali muito soluto e precisa ali de solvente, então vai ocorrer um desequilíbrio osmótico ali, não é mesmo? Tá? Inclusive vai ter aquela situação da água que vai sair do xilema e vai em direção ao floema para auxiliar nesse transporte até as extremidades. 8, correta. Durante o dia, as plantas realizam fotossíntese, consumindo gás carbônico e produzindo gás oxigênio. Cuidado com isso aqui, né? Na verdade, produzindo gás oxigênio e consumindo gás carbônico. Pode parecer besteira, mas vamos lembrar que o gás oxigênio, ele sai da fotólise da água. Ele não sai da conversão de gás carbônico em gás oxigênio. Isso não existe. O gás carbônico não é convertido em gás oxigênio, ok? Isso não existe. O qual não é consumido durante o dia, mas é utilizado à noite no processo de respiração. O processo de respiração celular ele é contínuo, ocorre dia e noite, tá bom? Tá? Então, o erro, na verdade, a primeira parte é ambígua, né? Pode até ser considerada errada, mas o erro principal é aí, é a questão da respiração celular. Ela ocorre sempre. Então, o gás oxigênio é consumido sempre, tá? Tanto dia quanto à noite. 16 errada, somatório 0408, 12. E vamos para a nossa última questão. Será? É a última. Vamos lá? O gráfico a seguir representa taxas de fotossíntese A, respiração B, medidas pela quantidade de CO2 consumido e produzido.
de uma planta submetida a diferentes intensidades luminosas. Isso aqui nós vimos na aula passada, esse gráfico, né? Muito bonitinho esse gráfico. Então, vou deixar até pequenininho aqui. Com base na análise do gráfico, o que ocorrerá a essa planta caso a intensidade luminosa permaneça entre 0 e 1? O que vai acontecer é que ela não vai produzir tanta matéria orgânica, glicose, para suprir a sua necessidade, né? Você está abaixo ali, B é a respiração celular. A respiração celular vai consumir glicose. Ali você tem o quê? Você tem uma taxa de glicose insuficiente, ok? Isso vai levar, por exemplo, a um déficit na planta que em um tempo relativamente curto vai fazer com que falte esse nutriente e pode levar ela ao colapso, à morte. Ali, a planta não sobreviverá por muito tempo, pois nessa faixa, a intensidade luminosa, a fotossíntese está menor que a respiração. É isso aí. Explique a variação desses processos considerando o ciclo natural de 24 horas, com dia e noite, mantendo-se os demais fatores ambientais constantes, CO2, temperatura, umidade e nutrientes. Num ciclo de 24 horas, vamos lembrar que você não tem 24 horas do dia com a incidência de luz. Logicamente, você tem um período só de fotossíntese, mas a respiração celular é constante, ali está mostrando ali no gráfico. Dessa maneira, a planta vai ter que produzir mais glicose durante o dia, justamente para suprir essa necessidade de respiração celular que é constante, para que à noite não falte esse nutriente, tá bom? Vamos ver? O gabarito está dizendo exatamente isso aí, em outras palavras, mas está dizendo isso, né? Gente, enfim, conseguimos aí com meia hora resolver tudo, né? Grande abraço para vocês, tá? Espero ter ajudado. Estamos quase chegando ao final. Nossa semana 15ª é o nosso final, tá? Fiquem bem, saúde e boa semana. Tchau!